Bom, eu tive que parar para retomar o inconsciente. O consciente é um dos pilares de sustentação da psicanálise, junto com a pulsão, a repetição e a transferência. Freud descobriu o inconsciente funcionando através da linguagem, mas ele não formalizou o termo como Lacan fez. Lacan falou: o inconsciente está estruturado como uma linguagem. E como na clínica a gente se vira com ele. Eu achei que é importante dar para vocês o que significa a linguagem. Em primeiro lugar, linguagem é muito mais amplo que a língua, tá? É a faculdade que as pessoas têm de se comunicar umas com as outras, exprimindo pensamentos e sentimentos por palavras que podem ser escritas quando necessárias. O paciente está lá, não necessariamente ele vai escrever, ele vai se exprimir. 2. Maneira de falar relativamente às expressões do estilo. Cada pessoa tem um estilo. O estilo é como se fosse aquele traço da assinatura. A gente tem que identificar. A gente identifica pelo tipo de texto de uma pessoa, se foi ela ou se não foi ela que escreveu. Da mesma forma, quando a pessoa está falando com a gente, lá deitada no divã, a gente identifica se aquela maneira de falar é dela ou se ela está importando de alguém. É também uma linguagem obscura, por isso que você tem que descobrir. Peraí, ela está falando por ela está falando diferente. Quem é essa pessoa? A terceira coisa pode ser voz, grito, o canto dos animais, a linguagem dos papagaios. Também isso é considerado linguagem. São expressões. Eu dei um grito. Né? Deu um grito. Isso faz parte dessa expressão do inconsciente. 4. Modo de se exprimir por meio de símbolos, formas artísticas, etc. Como, por exemplo, a linguagem do cinema. Mas é o que eu digo para você, a pessoa vai lá no seu consultório cheia de informações, o brinco, o colar, a roupa do dia, a cor, aquilo tudo está dando uma porção de informações para você. Quem fabrica isso tudo é o inconsciente. Na linguística, a linguagem é um sistema organizado através do qual é possível se comunicar por meio de sons, gestos e signos convencionais. Quando a gente está trabalhando com a clínica lacaniana, a gente vai trabalhar com a linguística do Jacobson, porque aí você vai fazer as diferenças, aquilo que, quando eu estava dando para vocês, lá, texto do Lacan, eu usei Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta, você disse porto ou porco? Quer dizer, qual é o fonema que entrou? Foi Q ou T? Se fizer Q, em inglês faz pork ou port, né?
é a mesma coisa. Se entrou o fonema T, se entrou o fonema Q, vai fazer completamente diferente na frase. Tudo isso nós que trabalhamos temos que estar sempre atentos. Por isso é que a gente não, o analista, quando é analista, com as outras terapias não sei, porque cada um tem sua linha. Nós não podemos ficar prestando atenção à conversa. Nós temos que estar atento a esse funcionamento do inconsciente como uma linguagem. Outra coisa, é um sistema de símbolos que permite a representação de uma informação, código ou linguagem do teatro, por exemplo. Eu mostrei para vocês também, quando eu estava ensinando Lacan, que Lacan pega o modelo da tragédia grega, do teatro, a tragédia antes de vir Eurípides e tal, a tragédia quando o coro ainda é livre. Então você tem o Hipócritas passando as máscaras, a plateia assistindo e o coro fazendo aqueles barulhos, murmurar e sussurrar e repetir a frase do que Hipócritas disse, e vai atrapalhando a vida do Hipócritas e obrigando ele a contar outra história. E eu disse a vocês que o analista ocupa essa função. Outra coisa, maneira particular de se comunicar usada por um grupo, jargão, a linguagem de rua. Eu tenho, conforme o discurso do analisante, eu sei de que geração ele é, de que mundo ele é. Se for carioca, então eu sei direitinho de qual é o grupinho que ele andava, de que época ele estava, etc. Quando ele vem de fora, eu tenho que ir me adaptando, porque eu não morei em todas as cidades. Eu tenho que começar a ver o que é o linguajar de rua que ele está usando e que ele incorporou e o que é dele mesmo, que é a maneira dele se expressar, da assinatura dele, do estilo dele. Outra coisa, a capacidade natural da espécie humana para se comunicar por uma língua. Tudo isso é linguagem. Na informática, a linguagem de programação. A gente trabalha, o inconsciente tem uma linguagem de programação. Lembra? Eu falei que o Freud falou que parecia uma máquina e não tardaria a funcionar sozinha. É um conjunto de regras que, criadas artificialmente, no caso da informática, servem para dar instruções padronizadas a um computador, permitindo que os programadores codifiquem suas intenções mais facilmente. Mas os nossos analisantes também passaram por programadores, sejam eles as famílias, as igrejas, determinada classe social numa determinada cidade, a gente tem que saber ler como é que está essa programação na maneira dele se comunicar. A linguagem formal, que é a linguagem simbólica que serve de axiomas e leis, bem como de normas especiais em oposição à linguagem natural. É o nosso formal. O menos B, raiz de B2, menos 4AC sobre 2A. O paciente que tem um discurso muito elítico, muito econômico, ele trabalha numa linguagem muito formal. Ele é num alto nível de abstração que você está trabalhando com essa criatura. Outra, a linguagem natural.
é um conjunto de sinais que se empregam indistintamente, como fala, grito, olhares e gestos. Os sinônimos para a linguagem são idioma, código, jargão. Jargão, por exemplo, o médico fala num jargão próprio, o advogado fala num jargão próprio, são aquele linguajar próprio de um determinado. Com tudo isso, minha gente, a gente lida quando uma pessoa chega para se tratar. Língua. Às vezes ele vem de outra língua, ele traz traços de uma outra língua. Fala, dialeto. Ele às vezes traz também imagens familiares, ele traz frases que que têm um significado de uma história familiar, que você fala, mas como falou aquilo? Eu me lembro de uma senhorinha que ela falava, um cacá vindo da Índia. Um cacá vindo da China. Era um cacá vindo da China. Isso era uma linguagem da bisavó dela. Um cacá vindo da China é porque eles foram, muitos anos atrás, para a Índia, para aquela época que tinha vice-rei nas Índias. E tudo que era um presente esquisito que chegava dentro da casa deles e eles tinham que receber era um cacá vindo da China. O que quer dizer cacá lá na Índia, eu não sei. Então, são palavras que você vai ter que se acostumar. Aquilo não é uma holófrase. Aquilo são maneiras que a pessoa tem de se exprimir. E o dialeto a gente vai encontrar 4 possibilidades. Uma é uma variedade regional de uma língua. Vocês aqui no Rio, por exemplo, recebem pessoas de todos os lugares, né? E cada uma vem com a variedade regional da sua língua. Por exemplo, em vez de dizer eu tropecei, eu trupiquei. Quem mora naquela região de Barretos fala trupiquei. Outra do dialeto, o modo de falar restrito e próprio de uma comunidade linguística menor, pertencente a outra maior, inserida numa mesma língua. Ele dá aqui como exemplo o dialeto caipira, mas eu me lembro de um rapaz que trabalhava para mim, que ele dizia assim, como é que é? A gente fomos, nós vai. E eu disse para ele, ô fulano, não é assim. Nós fomos ou a gente vai. Ele falou assim, mas se eu falar assim como a senhora quer, lá onde eu moro, eu vou apanhar. Eu não uso esses termos, usou um pouco mais grosseiro. Porque eu vou ser considerado um fraco, um bobão. Também ele usou um termo mais chulo. Então, eu dizia para ele, mas você diz isso aqui em casa, eu preciso que você comece a dizer direito, vou fazer um esforço. Quer dizer, ele estava tão inserido na comunidade de onde ele vinha, que ele acabava tendo que impor dentro da minha isso. Claro que o paciente, o analisante, fala da maneira como ele quiser. Nada disso está indicando que tem um fenômeno psicossomático. Preciso da holófrase. Outra coisa que tem no dialeto, na linguística, toda variedade linguística que, embora possua particularidades específicas, não é considerada outra língua. Nesse caso, de novo, como dialeto caipira. Não é considerado outra língua. É só uma variedade linguística, como a história do trupiquê.
E outra é a maneira própria de falar, o linguajar de cada um. O inconsciente está estruturado como uma linguagem, a pessoa vem buscar você com essa linguagem, que é muito mais ampla que a língua, porque é cheia de informações, desde a roupa que ela veste, até... Eu me lembro de uma moça que era do interior e que ela ficava 6 meses no Rio e 6 meses no interior. Os negócios dela estavam no interior. E ela aqui dizendo, eu faço parte do grupo das bolsas. Eram as mulheres ricas que usavam bolsas e todas se encontravam. Mas as mulheres ricas não comentavam que elas eram do grupo das bolsas. Ela, como vinha de fora, ela enxergava que ela fazia parte do grupo das bolsas. Isso não indica uma holófrase, indica uma adaptação que ela está fazendo do mundo de onde ela vem para o mundo que ela migrou. Está na linguagem do mundo onde ela está e ela está tendo que vir com a linguagem do mundo que ela vem para se adaptar. Então, tudo isso vocês vão encontrar na clínica. Nada disso garante que tem uma holófrase ali. Tem que procurar muito. E também tem que deixar o camarada falar da maneira que ele tiver que falar, tá? Então, o inconsciente existe, se exprime como? Através da linguagem. Quem descobriu isso? Freud. Freud foi descobrindo através da pessoa. A Nao criou a ideia, inclusive, da limpeza das chaminecas, ela botava para fora falando, né? Mas lá na escola de Asclépio, quando eles botavam a pessoa para dormir e sonhar, depois ela ia falar, ela ia contar o sonho dela. Então, o que estava dentro dela fazendo mal a ela ia vir à tona para o terapeuta, para o sacerdote, para o Iater, lá na escola de Asclépio, através desse falar. E todo esse falar está relacionado a uma região e ele não é só uma fala. A linguagem é uma série de informações, por isso que eu digo a decoração da casa, a maneira como uma pessoa trata os empregados, a maneira como ela te trata, a maneira como ela te recebe, a maneira como ela paga você, a maneira como ela negocia os honorários, a maneira como ela te respeita ou desrespeita. Tudo isso está dando sinais de como é esse inconsciente que está falando. Então, se eu esqueci do inconsciente, vou voltar a lembrá-lo para poder dar continuidade. Ele está presente o tempo inteiro dentro das nossas clínicas. Não necessariamente ele está indicando um fenômeno psicossomático. É a linguagem. Dali de dentro você tem que buscar uma holófrase, você tem que buscar um histórico daquela pessoa, você tem que buscar um posicionamento na família, como escolher um nome próprio. Misturou o nome do avô com o nome do outro avô, mas na verdade ia ser um outro, só que aí resolveram mudar coisas desse gênero. Isso sim, tem um excesso de números e datas e nomes. Aí sim, você começa a desconfiar. Aqui tem um fenômeno psicossomático. Então, repara, vocês vão estar trabalhando com a linguagem o tempo todo, a linguagem mais ampla que a língua, mas é através do discurso falado e do que se é dito dentro desse discurso que vocês vão identificar se aquele discurso fala a favor de um fenômeno psicossomático. Isto é do departamento do inconsciente, que é um dos conceitos fundamentais da psicanálise, tá bom? Ficamos aqui.